Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos. Daremos mais um tempinho para que todos possam achar. Queremos engrandecer o nome do Senhor por mais um domingo na casa do nosso Deus. Queremos engrandecê-lo pela vida dos irmãos que estão conosco de forma presencial. Também queremos exaltar o nosso Deus, aqueles que estão cultuando pelas mídias sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo da igreja. Que Deus Ele já está te alimentando nesta noite e que Ele continue alimentando o teu espírito com a sua santa palavra neste momento. Gálatas 1, a partir do verso 1 nos diz: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já pregamos, ou que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, que difícil palavra, né? Os primeiros versos, quando nós observamos, logo nos identificamos com o apóstolo Paulo e pensamos: não, somos servos do Deus Altíssimo, do Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. E o apóstolo Paulo, neste contexto desta carta de 6 capítulos apenas, ele traz, irmãos, algumas verdades, algumas realidades que aquela igreja precisava ter, que aquele povo precisava enfrentar diretamente, que eles precisavam escutar, para que eles pudessem se firmar ainda mais na fé e buscar de forma autêntica, genuína, verdadeira, o Cristo que derramou sobre eles a graça eterna. E quando nós logo observamos, diferentemente do que ele faz, por exemplo, em Filipenses ou em outras cartas, que ele faz todo um contexto, que ele se alegra pela igreja, que ele fala com ênfase aos irmãos, cita nomes de pessoas ou de líderes daquele local. Ele não, naquela ocasião ou neste texto, ele vai direto ao ponto.
vocês estão seguindo um evangelho que não é genuíno. Atenção, cuidado. E, irmãos, logo quando eu observava esse texto e estudava alguns comentários e algumas coisas relacionadas à palavra, eu pensava justamente o seguinte, e é este o título da nossa mensagem: lembrem-se de quem vocês são. É como se nesta afirmação nós resumíssemos o que nestes 10 versículos, nesses pequenos fragmentos, o apóstolo Paulo quisesse trazer à igreja. E, queridos, quando nós observamos, nós começamos a nos indagar quais são os ensinamentos que nós estamos recebendo, de qual é o alimento que estamos abastecendo o nosso espírito, o que é que está alimentando o nosso dia a dia espiritual, quais são os nossos mestres. E em tempos de pandemia, olha, o que tem aparecido de mestres virtuais não é brincadeira. O que tem tido de pregadores do eu e menos pregadores do Cristo ressurreto, irmãos, está assim, está cheio de gente assim. E isso me inquietava, irmãos, porque Deus, é como se eu sentisse que a igreja, não só a igreja primitiva, mas a igreja brasileira, ela está muitas vezes se embaraçando, procurando mensagens que massageiem o seu coração, que edifiquem o seu eu, que tragam uma resposta para o seu problema, enquanto que a verdadeira resposta, como a diaconisa Nilmara já disse hoje, como a auxiliar Carolina também colocou, queridos, a resposta já foi dada, o anúncio já foi feito. Tudo aquilo que nós precisamos está em Cristo, a resposta está nele. O perdão nós encontramos nele, o tempo nós temos sobre ele. Se nós queremos algo em nós, nós buscaremos a ele, e se nós renunciarmos o nosso próprio eu, nele encontraremos o tudo que nós renunciamos. Ele é o ensinamento, Ele é o alimento, Ele é o mestre, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a fonte de águas vivas. Alguns buscam mestres para si, como a própria palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras ou cócegas nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Irmãos, é o que mais temos visto. Porque muitas vezes nós queremos respostas de Deus, que Ele dará no seu tempo, mas queremos que as respostas de Deus sejam as respostas que nós queremos receber dele. E tem assim de gente dando essas respostas que você quer ouvir. No entanto, muitas vezes a palavra e o evangelho, como nós temos pregado há vários domingos, ele é um evangelho de renúncia. Quarta-feira nós falávamos sobre cobrança, e eu lembro muito da expressão da auxiliar Daniete, que dizia, a gente terminava a reunião do Minha Casa é um Milagre, e a gente se sentia assim, meio que com pesar, ou com peso no coração, porque parece que está sendo muito pouco. Irmãos, muitas vezes nós estamos nos alimentando de algo que enche os nossos pensamentos e o nosso ego, e esvazia o nosso espírito.
mas nós precisamos nos encher do Jesus Cristo, que nos esvazia de nós e nos enche dele, nos enche da vontade dele, nos enche do tempo dele, nos enche do querer dele. Paulo encontra uma igreja numa situação complicada, em que eles estavam buscando outros ensinamentos, e nós muitas vezes estamos nesse anseio de olhar alguém que está numa casa muito bonita e tira foto de sua casa, ou que tem um melhor carro do que o meu, ou que tem um carro e eu não tenho e eu quero aquele carro, ou de repente que tem muitas posses, ou que tem supostamente um casamento perfeito, mas dentro de casa está tudo arruinado. Eu lembro de uma mensagem, acredito que quando nós ainda estávamos em Caueiras, que o tema da mensagem era mesas cheias de corações vazios. Era uma mensagem de Natal. E, irmãos, como é difícil você pregar uma cobrança de Deus em pleno Natal, onde nós começamos a comemorar e a celebrar o nascimento de Cristo, mas que naquela ocasião eu via muitas mesas fartas de alimento e cheias de pessoas vazias de Deus. Queridos, não é assim que o Senhor nos quer, mas o Senhor busca em nós que nós lembremos de quem somos. E eu percebo 3 coisas nessa palavra. A primeira delas é que o nosso ministério não vem dos homens. Não foi o homem que estabeleceu o ministério do pastor Jobson. Não foi necessariamente o homem que estabeleceu o ministério da irmã Edjailma. Não foi o homem que estabeleceu o ministério da auxiliar Daniete, ou da diaconisa Nilmara, ou do pastor Adeildo, ou do obreiro Alisson, ou de qualquer um dos irmãos. Não foi o homem que disse ou determinou todas estas coisas, mas, queridos, a autoridade de Deus. E nesta ocasião o apóstolo Paulo, ele está evocando, trazendo para ele esta autoridade que Deus nos deu como servos do Altíssimo, como aqueles que foram chamados segundo o seu propósito para realizarmos a proclamação das boas novas do Evangelho, para dizermos que Ele é bom, que Ele é fiel, que ainda que todas as coisas digam não, o nosso Deus permanece para todo sempre, que ainda que as coisas não venham de acordo com o que nós esperamos, Ele tem a melhor resposta. O nosso ministério vem da parte de Deus. E às vezes nós ficamos nos escorando na sombra de alguém, esperando, será que o pastor vai me enxergar? Será que o pastor vai pedir para que eu faça tal coisa? Será que o pastor vai enxergar em mim habilidade, aptidão, dom? Queridos, antes mesmo do pastor te conhecer, o pastor dos pastores já te formava, já te estabelecia, já te conhecia, já te separava, já tinha tudo isso preparado para a tua vida. Então por que é que muitas vezes nós estamos esperando por alguém, enquanto que Deus nos impulsiona? Ore mais, busque mais, louve mais, jejue mais, leia mais a palavra, conheça-me mais, porque à medida que nós conhecemos mais a Deus, nós saberemos ainda mais os propósitos que Ele tem para nós. Por isso nós precisamos ter essa certeza. O nosso ministério vem da parte de Deus. Nós somos enviados não por homens, mas por Cristo Jesus. E o verso 1 vai dizer exatamente isso. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Cristo Jesus e por Deus Pai.
O evangelho que Paulo pregava, ele era convicto de que era o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, ele possuía esta convicção no seu coração, não só de que ele era apóstolo, mas de que ele era chamado por Deus. Este chamado estava centrado em Cristo, não nos homens. E às vezes a gente espera, será que fulano vai me convidar? Será que ciclano vai pedir alguma coisa a mim? Que hora eu estou dando o primeiro passo para ir? Qual a primeira atitude que eu vou tomar para que Deus comece a me utilizar no ministério que Ele me separou? Quais são as certezas que estão no teu coração, irmãos? O que é que tem tomado espaço na tua mente a respeito da obra de Deus? Lembre-se quem você é. Lembre-se de onde Deus te tirou. Você foi chamado segundo e para os propósitos de Deus. Mas eu aprendo também com esse texto, queridos, que nós não só fomos chamados por meio de Jesus Cristo, nós somos aqueles que vivemos para a glória de Deus. Sabe o que nos sustenta nas dores e nas dificuldades? Sabe o que nos mantém de pé nas aflições, nas angústias, naqueles pensamentos que nós não conseguimos largar e dizemos: Deus, eu quero me livrar deste pensamento, eu quero me livrar desta preocupação, eu quero deixar de lado este medo, eu quero deixar de lado esta situação, e nós nos prendemos e permanecemos assim. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos buscando refúgio e encontramos o refúgio em Deus, porque a glória é dele. E será nele que encontraremos sustento. E enquanto nós vamos passando pelas dificuldades, ele nos sustenta. Enquanto nós vamos passando pelo fogo, ele nos mantém de pé. Enquanto nós estamos em águas profundas, ele está conosco, nos segurando e nos tirando das profundezas para nos fazer andar por sobre as águas. Você é daqueles que vivem para a glória de Deus. Ah, pastor, mas minha infância foi difícil. Olha, pastor, a minha adolescência foi muito complicada, a minha juventude. Pastor, eu não tive a oportunidade. Ou então, pastor, eu sempre tive um ensinamento distorcido, eu sempre aprendi assim. Mas quando Jesus te encontrou e te resgatou das trevas, Ele fez com que a sua glória resplandecesse em você. E por isso você já não vive para você mesmo, nem para aquilo que você aprendeu ou aquilo que você teve de trauma, de dificuldade, de problema no passado. Hoje você vive e você é daquele que vive para glorificar o nosso Deus. Mas não apenas hoje, não apenas neste tempo, pessoas distorcem o Evangelho. Não é só agora que nós encontramos inúmeras pessoas pregando um falso evangelho. Porque muitas vezes, e nós já falamos isto à igreja em outros momentos, pessoas se utilizam do evangelho, distorcem para benefício próprio. Mas lembre-se de quem você é. O Evangelho é para a glória de Deus. É para demonstrar que você não é capaz, mas que em Cristo você alcança a salvação. É para apresentar que a graça
do Senhor, ela foi soberana sobre os teus pecados, sobre os teus medos, sobre as tuas limitações, sobre os teus problemas. A graça é superior às tuas dores, a graça é superior àquilo que falta, a graça é superior a tudo, porque ela te dá aquilo que nada nem ninguém poderia dar, só o Senhor. Por isso lembre, você é daquele que vive para a glória de Deus. Porque Jesus, Ele morreu para nos resgatar das trevas. O seu sacrifício de morte nos deu a vida. Você conhece o Cristo que morreu, mas você não conhece o Cristo que está morto. Ele vive, Ele reina, Ele venceu a morte, Ele venceu as dores, Ele venceu a solidão. A palavra nos diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e foi pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, que nós fomos sarados. Aleluia! Lembre-se que a sua vida, ela é para glorificar a Deus. Mas existe uma terceira lembrança que eu quero trazer a vocês. Não é só de que o seu ministério vem da parte de Deus, ou de que você é daquele que vive para a glória de Deus. Você precisa lembrar, não esqueça a mensagem que te alcançou. Lembre a mensagem que alcançou o teu coração. Foi como uma flecha. Essa semana eu recebi uma ligação de um dos professores, um dos pastores do seminário teológico que nós temos estudado. E ele dizia: pastor, eu queria tirar algumas dúvidas a respeito do senhor. A gente faz uma monitoria dos nossos alunos e eu gostaria de saber um pouco a seu respeito. O senhor se converteu quando? E aí eu olhei lá para trás, não faz muito tempo assim, e estava me lembrando, irmãos, é interessante. Eu não lembro muito bem, nitidamente, o dia do meu batismo. Eu lembro de alguns flashes, mas eu lembro muito bem desse dia. Eu tinha por volta de 9 a 10 anos, creio eu, nessa faixa, no máximo 11. E eu lembro que um dia eu escutava uma palavra, uma mensagem do então pastor da primeira igreja batista de Aliança, pastor Abraão Marcos. E eu lembro que eu estava por volta dos 5 a 10 primeiros bancos da igreja, do lado esquerdo de quem entra, e eu entendi que mesmo tendo nascido num lar evangélico, eu precisava da graça de Deus. Naquele dia, irmãos, eu entendi que não era porque o meu pai ia à igreja que me tornaria salvo. Não era porque meus avós eram presentes e fervorosos na igreja, não era porque os meus tios frequentavam e eram membros da primeira igreja batista, não era porque a minha família estava na igreja que necessariamente eu alcançaria salvação se eu não reconhecesse que eu precisava de Jesus Cristo. E eu lembro que, ainda criança, o pastor começou a fazer o apelo, e aquilo moveu o meu coração. E eu cochichava no ouvido do meu pai: eu quero esse Jesus. Esse Jesus que ele está pregando, que muda a minha vida, eu quero.
esse Jesus que restaura e que me garante a salvação, eu quero. É esse Cristo que eu preciso. Porque, queridos, às vezes nós nos baseamos na nossa família, na nossa tradição, no nosso histórico, e esquecemos da mensagem que nos alcançou. Mas nesta semana Deus me lembrava, me fazia recordar: olha, a mensagem que te alcançou lá quando você tinha uns 10 anos é a mesma, de renúncia, de entrega, de sacrifício, mas de salvação. É uma mensagem que não está baseada em homens e que você também não é capaz de dar, mas é a mensagem que o meu Filho Jesus Cristo te deu. Não esqueça da mensagem que te alcançou. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Porque, irmãos, são inúmeras as mensagens que muitas vezes nos cercam. Se nós olharmos, existe a mensagem do legalista, em que ele vai dizer que nada é suficiente, mas se nós fizermos muita coisa, nós alcançaremos salvação. Ainda que muito façamos, salvação só em Jesus. O intelectual, ele vai dizer: olha, você pode até não fazer muito, mas você precisa conhecer profundamente a respeito de Deus. O moralista dirá: se assim fizermos, se assim praticarmos, se utilizarmos estes códigos de éticas, essas práticas engessadas, nós seremos salvos. O que adota o emocionalismo, ele vai entender que os nossos sentimentos, o amor, e será apenas pelo amor. Jesus nos dirá: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E é como se Jesus dissesse assim: eu tenho o todo, eu não tenho só a parte. E ainda que vocês façam de tudo, sem mim, como diz a palavra, sem Jesus, nada podemos fazer. A salvação só vem pela cruz. Toma a tua cruz e siga-me, diz o Senhor. É sem rodeios, obreiro. É sem acréscimos, pastor. É sem outra intervenção. É sem outro intermediário, porque é só Jesus que pode nos dar. É só nele que vamos alcançar. Por isso, lembre-se de quem você é. Você é alcançado por esta graça que transforma, que restaura, que multiplicou ao coração de muitos, que te alcançou, convictos de sua vocação na autoridade de Cristo Jesus, que não buscam a aprovação de homens, mas buscam a aprovação de Deus, que cumprem fielmente o ministério que Ele lhes concedeu. E é incansável em buscar cumprir a vontade de Deus. Lembrem-se de quem vocês são. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos.
Você que está também conosco na sua casa, feche os teus olhos, pense em Jesus. Nós vamos orar e depois vamos adorar a Deus com um trechinho de uma canção, e você vai poder relembrar como é bom se entregar nos braços do Pai. Querido Deus, eterno Senhor, não somos merecedores, não somos dignos, o nosso conhecimento é limitado a teu respeito. Muitas vezes nos embaraçamos em nossos próprios desejos, mas tu, Senhor, tens todo o conhecimento, tua é a glória, teu é o louvor. E Senhor, como nós já proclamamos, o poder está em tuas mãos, e na tua autoridade, Senhor, nós somos separados, ó Deus, para pregar as tuas boas novas. Nós somos convidados a viver o evangelho genuíno, que não se detém às coisas deste tempo, mas que vislumbra a salvação eterna. Por isso, Senhor, nós te pedimos nesta hora, derrama a tua graça sobre os nossos corações. A graça que nos alcançou, a graça que nos restaurou, a graça que nos transformou.